Meu nome é Sônia, faço faculdade na Unibrasil e estou cursando o primeiro período e hoje estou entrevistando a Cíntia, né, que é uma assistente social. Então, gostaria de fazer a primeira pergunta. Onde você fez a faculdade e o seu primeiro trabalho como assistente social? E onde foi? Olá, Sônia. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Cíntia de Souza, eu sou assistente social e eu estou aqui para contribuir com vocês. Eu cursei a Faculdade de Serviço Social na Universidade Federal Fluminense, no campus Gragoatá, em Niterói. Eu entrei em 2001 e colei grau em 2006. A minha primeira experiência como assistente social foi no programa Delegacia Legal. Na época, pessoas que tinham formação em pedagogia, serviço social e psicologia poderiam ficar na linha de frente das delegacias, no atendimento. E era um programa bem interessante, porque deu uma humanização, né, no atendimento das delegacias. Mas você não precisava ser especificamente assistente social, né? Precisava ter uma dessas formações, né? E era bem interessante. Ali eu tive um primeiro contato com a rede de referência da época. Isso foi em 2006, tá? É assim que eu me formei. Então, eu tive contato com a rede de referência, atendia os usuários, né? Naquele primeiro momento, fazia aquela acolhida, fazia alguns encaminhamentos, fazia alguns esclarecimentos, orientações, e foi um primeiro momento interessante, né? Mas ainda bem inicial mesmo, até porque a gente ainda sofria algumas resistências, até mesmo dentro da instituição, né? Porque era um programa da Secretaria de Segurança Pública, então ainda havia um pouquinho de resistência. O que você espera de sua profissão? Gostaria de saber, Cíntia, o nome da instituição onde você trabalha. E como é, Cíntia, a sua experiência em lidar com questões sociais específicas, como, por exemplo, violência, né, violência infantil, falta de morada? Sônia, atualmente eu trabalho na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Comecei como assistente social e depois recebi o desafio de coordenar um CRAS, que pertence à proteção social básica. E essas questões de violência infantil, violência doméstica, falta de moradia, elas fazem parte da proteção especial, porque elas são de alta complexidade. Mas não quer dizer que o CRAS não receba essas demandas. A gente recebe essas demandas e a gente encaminha. O importante é você ter uma escuta qualificada, você ter o conhecimento técnico, e que isso é muito importante, e juntar esse conhecimento técnico com a empatia, olhar para o usuário, ter a empatia e saber o que você vai fazer com aquela situação. Tá? São situações complexas, são difíceis, tanto pelo lado profissional quanto também pelo lado humano, mas a gente tem que estar preparado para receber. E por que você escolheu hoje fazer serviço social? Bom, eu tinha 17 anos de idade quando eu tive que escolher qual faculdade que eu ia cursar. Estava ainda muito confusa, imatura, e como o vestibular na época não era unificado, a gente fazia o vestibular para uma universidade, vestibular para outra universidade, por aí foi. Fiz algumas escolhas na época, né, devido à imaturidade. Eu acabei escolhendo engenharia, coloquei engenharia de produção na época, enfim, foi algo ligado a exatas. E eu não passei. O último vestibular que tinha era o da UF. E aí um dia meu pai chegou em casa e falou: minha filha, o que está acontecendo? E isso daí eu olhei para ele, né? Eu falei assim: o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Qual é a sua dificuldade? E eu não só escutei, mas eu ouvi aquela frase: qual é a sua dificuldade? Aquilo ficou na minha cabeça. Tanto que na hora eu fiquei sem resposta. E aí,
no decorrer, né, dos dias, né, porque eu já tinha muito pouco tempo, eu comecei a pensar, a minha dificuldade é que eu não gosto de exatas, eu não me identifico, eu me identifico com a área de humanas e eu estou aqui tentando algo porque está em alta, porque eu acho que vai dar dinheiro. Enfim, peguei aquele livro, Guia do Estudante na época, né, porque isso foi em 2000, no ano 2000. Peguei o livro e comecei a ler a parte de humanas. E aí me dei de cara com serviço social, onde falava que a pessoa tinha que ser, para escolher, né, serviço social, ela tinha que ser uma pessoa interessada nas questões sociais, interessada em lidar com pessoas. E eu gostava muito disso, eu me identifiquei, né, com as características de um assistente social. E ali eu pensei, vou marcar essa primeira opção. E não deu outra. Fiz o vestibular da Universidade Federal Fluminense e passei. Ainda bem que meu pai chegou naquele dia e me fez essa pergunta. Logo depois, eu participei de um processo seletivo para uma instituição do terceiro setor, que se chama Rede Cruzada. Essa instituição, ela aí realmente precisava ser assistente social e eu atuaria como assistente social. E atuaria com crianças, adolescentes, adultos, idosos. Lá eu atuei realmente como assistente social, fazia trabalho com crianças e adolescentes, com suas famílias, fazia articulação com a rede do entorno, visitas domiciliares, institucionais, tinham projetos de geração de renda. Foi um momento muito rico da minha vida profissional, foi bem interessante.